Olá, turma. Estamos gravando mais uma aula aqui, ainda falando, né, da teoria geral das obrigações. Como eu faço todas as aulas, vamos relembrar um pouco do nosso vídeo passado, tá? Então a gente estava falando sobre a classificação, falamos a aula passada da classificação, né, das obrigações quanto aos seus elementos constitutivos, tá? Então, nessa relação, a gente percebeu que essa relação ela se dá de duas formas. Ela se dá da forma simples e da forma composta. Tá? A relação obrigacional de forma simples, ela acontece quando envolve a parte A, parte B, ou seja, os sujeitos da relação, e um objeto, né? Que é a forma mais comum que se vê. Então, o João é obrigado a entregar a José uma bicicleta que comprou, uma negociação. Então, é a parte A, a parte B e o objeto. Essa é a forma simples da relação obrigacional. Então, aqui a gente vê justamente que, né, são apresentados por elementos um sujeito ativo, um sujeito passivo e um único objeto da relação. Tá? E a gente já vê aqui a outra parte, a outra divisão, que é justamente a parte composta dessa relação obrigacional. Ela já envolve duas situações diferentes. Tá? A primeira, ela se dá pela multiplicidade de objetos, ok? E em relação a essa multiplicidade de objetos, né, ela pode se subdividir numa multiplicidade de objetos pela forma cumulativa ou conjuntiva. Isso a gente, estou só lembrando aqui a aula passada, né? Então a gente viu que nesse caso a pessoa tem que entregar as duas coisas, e a gente vê muito a presença da conjunção e. João é obrigado a entregar a José um cavalo e um carro. Tá? Então, fica definido que aqui, nesse caso, a multiplicidade de objetos, ou seja, mais de um objeto, é envolvido nessa relação obrigacional. A gente viu ainda há pouco que quando se trata de uma relação obrigacional simples, a parte A, a parte B e um objeto. Tá? Quando se trata da parte composta, já há multiplicidade de objetos. Né? Então, na relação, continua a parte A e a parte B, mas aqui é uma multiplicidade de objetos. Ou seja, João é obrigado a entregar a José um animal, um cavalo e um carro. Então, a gente vai ver a expressão e. Tá? Esse é o aspecto cumulativo, tá? dessa relação obrigacional composta pela multiplicidade de objetos. Um outro aspecto é justamente o tipo de relação alternativa. Tá? Quando se fala de alternativo, nesse caso, você já vai ver a presença da expressão ou. Porque na relação pode ser João é obrigado a entregar a José um cavalo ou um terreno, tá? Um cavalo ou um veículo, tá? Então, havendo o cumprimento de uma dessas obrigações, de uma dessas entregas, por exemplo, João é obrigado a entregar a José um terreno, um carro ou um animal, tá? Se ele entrega o carro, quitou a obrigação. Se ele entrega o animal, também quitou a obrigação. Tá? Aqui nesse caso, quando a gente vê desse tipo de relação obrigacional pela multiplicidade de objetos, na sua forma alternativa, né, havendo mais de um objeto, entregando um daqueles, né, já se quita a obrigação, se dá por quitada a obrigação. Tá? Diferente da forma cumulativa. Na forma cumulativa, ele é obrigado a entregar um e o outro. Ele só vai dar por quitada a obrigação se ele entregar um e outros, dois objetos da relação. Se ele, no caso da alternativa, não. Ele devendo a João, devendo a José, né? Dois objetos, um carro ou uma televisão, por exemplo, entregando um desses já quita a obrigação. Tá? E o outro e último aspecto aqui dessa multiplicidade, né, de objetos, né, desse vínculo, dessa relação obrigacional composta, né, se dá pela forma facultativa, ok? Pela forma facultativa da obrigação. Então, isso aqui já é uma questão mais doutrinária, né? Já não tem muito essa previsão, mas é assim. A forma facultativa é como se fosse
uma substituição. Então, João, né, é obrigado a entregar a José um carro, né? Tá? Caso não cumpra, seja impossível entregar o carro, né? A entrega de um terreno em valor equivalente dá por quitada a obrigação, tá? Então, nesse critério aqui, nesse critério facultativo, né, se abre a possibilidade para que o devedor entregue coisa diversa, né, mas geralmente um valor equivalente, tá? Então, João comprou na negociação de José um carro, tá? Mas aí no contrato, na convenção entre as partes, naquilo que foi acordado, se cria uma cláusula dizendo, na impossibilidade de entregar o veículo dentro do prazo estipulado, né, João fica obrigado a entregar um terreno. Aí nesse caso geralmente o terreno está lá dizendo o endereço, qual o tamanho, né, tudo, qual o valor do terreno. Está obrigado a entregar o terreno localizado na rua tal, bairro tal, número tal, né, como forma de quitação daquele bem. Ou seja, ele não, na impossibilidade de entregar o veículo, ele entrega o terreno. Então, essa é a forma facultativa. Perfeito? Então, assim, da forma, pela multiplicidade de objetos, ou seja, quando houver mais de um objeto envolvido, a gente tem três formas aqui especificadas. Então, a primeira é a forma cumulativa, nesse caso, presente a expressão e, né? Ou seja, João é obrigado a entregar o carro e o animal. A obrigação só vai se dar por quitada quando entregar os dois objetos. Tá? Na forma alternativa, né, quando havendo mais de um objeto envolvido na relação obrigacional, a forma alternativa ela se aplica quando se quita a obrigação se dando um dos objetos apenas. O João fica obrigado a entregar o carro ou o terreno. Então, se ele entregar o carro, quitou a obrigação, ou se ele entregar o terreno, quitou a obrigação. Essa é a forma alternativa. E na forma facultativa, aqui há a possibilidade, né, de João, caso não consiga entregar o bem definido, que seria um veículo, ele pode entregar um veículo um outro objeto equivalente ou um imóvel equivalente àquele carro. Então, geralmente, João fica obrigado a entregar o veículo a José. Caso não faça no prazo determinado, né, terá que entregar que transferir ao nome do credor o terreno localizado na rua tal, bairro tal. E aí se quita a obrigação. Nesse caso aqui é facultativo. Ok? E aqui a gente vê que a gente compreende quando a obrigação é de forma composta pela multiplicidade de objetos, ou seja, tem mais de um objeto envolvido na relação. Ô Diego, boa tarde, tudo bem? E aqui agora a outra forma é justamente pela multiplicidade de sujeitos, tá? Então eu tenho o objeto, eu tenho uma parte A, uma parte B, no primeiro exemplo que eu dei pela multiplicidade de objetos, e tenho mais de um objeto envolvido na relação, tá? Nesse caso agora, que é a multiplicidade de sujeitos, eu tenho o objeto e tenho mais de um credor, mais de um devedor envolvido na relação, tá? E quando chegar nesse caso, nessa situação aqui de multiplicidade de sujeitos, ou seja, de sujeitos passivos, de sujeitos ativos, de credor, de devedor, né? Aí nesse caso a obrigação ela pode ser analisada em três critérios: da sua forma divisível, na sua forma indivisível e na sua forma solidária, tá? Vamos recapitulando aqui para poder alinhar bem as ideias. Então, a gente está falando aqui da classificação das obrigações quanto aos elementos constitutivos. Tá? Quanto aos elementos constitutivos, a obrigação se divide em simples e composta. A obrigação simples é um sujeito ativo, que é um credor, um sujeito passivo e um objeto da relação. Tá? A da relação obrigacional. João é obrigado a entregar uma casa a José. Relação simples, relação obrigacional simples. Aqui não tem nenhuma dificuldade. Tá? Na relação composta,
ok? Na relação obrigacional composta, a gente já percebe que ela tem outras duas subdivisões. A primeira dela é pela multiplicidade de objetos envolvidos na relação, tá? Então a gente percebe que continua sendo João e José, mas se trata de mais de um objeto, tá? Quando você perceber mais de um objeto envolvido na relação, aí começa uma subdivisão. A primeira delas é que é a forma cumulativa, tá? Na forma cumulativa, você só vai dar por quitada a obrigação no momento que entregar os objetos envolvidos. Então, João é obrigado a entregar a José um veículo e ou um terreno. Um veículo e um terreno. Então, a obrigação só vai se dar por quitada quando houver a acumulação, ou seja, quando ele conseguir entregar os dois objetos, tá? Envolvidos. A segunda forma é a forma alternativa. E aqui a gente já vê a expressão ou envolvido. Então, João fica obrigado a entregar a José um veículo ou um terreno. Qualquer um que ele entregar, primeiro já dá por quitada a obrigação. Tá? Embora tenham dois objetos envolvidos na relação, mas a obrigação dele envolve apenas um. Então, se ele entregar ou o veículo ou um terreno, já quitou. Então, um deles já quita a obrigação. A outra forma, como nós vimos há pouco, é a forma facultativa, né? Geralmente vem expressa, né, num contrato, num termo, que João é obrigado a entregar um veículo a José, né? Diante da impossibilidade de entregar o veículo, João terá que entregar um terreno localizado na rua tal, tal, tal. Então, essa é uma forma facultativa. Se ele entregar aquele bem, que já vem constando no contrato, se dá por quitada a obrigação. Assemelha um pouco com a forma cumulativa, mas nesse caso aqui, com a forma alternativa, mas nesse caso aqui, a gente tem que fazer essa distinção, tá? Que na forma alternativa vem a expressão ou, entregar um ou o outro e dá por quitada. Aqui nesse caso não, é diante da impossibilidade de entregar um, né? Aí se dá um ou outro como garantia, ok? Tá? Então aqui a gente vê que na multiplicidade de objetos, está tudo compreendido aí, né, Diego? Mas aí a gente entra para a segunda parte da classificação composta, que é justamente a multiplicidade de sujeitos. Tá? A multiplicidade de sujeitos. Aqui nesse caso, a gente percebe que pode ter mais de duas pessoas envolvidas no polo ativo, como credor, e pode ter mais de uma pessoa envolvida no polo ativo como credor e mais de uma pessoa envolvida no polo passivo como devedor. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a gente vê, são três critérios. Critério da divisibilidade, o objeto, ele pode ser divisível, indivisível ou solidário. E aqui eu só fiz essa recapitulação, né, praticamente gravando um vídeo novamente, falando do assunto anterior, para a gente poder adentrar no nosso assunto de hoje, tá? Que é justamente falando desse critério de divisível, da divisibilidade, tá? Então, assim, quando uma obrigação é divisível, tá? Uma obrigação é divisível quando ela não pode, né, ser fracionada, não pode ser alterada a sua substância, a substância da coisa. Por exemplo, se a negociação envolve um quadro, né, um quadro de Picasso, né, um quadro aí de um pintor famoso, né, você não tem como dizer, não, eu quero a metade do quadro, ter mais de um devedor envolvido, ou de um credor envolvido. Você não pode requerer, eu quero a metade do quadro, eu fico com a metade e você vai ficar com a metade. Ou seja, vai danificar a obra. Não tem como fazer. Né? Imagine um cavalo envolvido, um animal envolvido nessa relação obrigacional. Não, eu vou querer metade do cavalo, é um cavalo de corrida, é um cavalo, né, reconhecido no Brasil pela premiação que tem, pelo dom que tem de ganhar corridas, pela força que tem. Aí eu quero a metade do cavalo, ou seja, você vai comprometer a substância, você vai alterar a substância daquela coisa, daquele objeto. Tá? Então, esse é o primeiro critério de indivisibilidade, é o critério de indivisibilidade, ou seja, ele não pode ser dividido, porque se ele for dividido, ele vai alterar a substância dele. Né? Um carro, por exemplo, tá?
Então, nessa situação aqui, a gente vai perceber o seguinte, que a obrigação, quanto à multiplicidade de sujeitos, por exemplo, quando ela envolver mais de um credor, mais de um devedor, né, ela se analisa a partir do critério da divisibilidade. Primeiro, o objeto pode ser dividido. Tá? Eu tenho João e Maria, que figuram no polo ativo da relação. Elas estão pleiteando, entraram na justiça, estão querendo, João e Maria estão querendo que José, né, que é o devedor, repasse, né, o cavalo, entregue, sejam obrigados a entregar o cavalo, né? Os dois credores estão figurando no polo ativo, querendo que João e Maria estão querendo que José entregue um cavalo, que é objeto da relação. Só que João quer 50% do cavalo e Maria quer 50% do cavalo. É a outra metade. Nesse caso, eles não vão... o objeto é divisível, eles não vão ter como cortar o cavalo ao meio e dar metade para cada um. Né? Então, nesse caso, como é que se resolve a situação? Quando há pluralidade de credores. No polo ativo tem mais de uma pessoa, aqui a gente tem João e Maria. Né? Como se resolver essa situação? Aí se analisa o critério da divisibilidade primeiro. O objeto pode ser divisível, né? Se for divisível, tranquilo. Vamos imaginar aqui que seja um terreno. Né? Vamos imaginar que seja um terreno. João e Maria estão querendo a metade do terreno. Então, João e Maria ficam com uma metade, né? E João vai ficar com a metade e Maria com uma outra metade do terreno. Resolveu o problema. Quando é divisível, não tem dificuldade, né? O problema é quando é indivisível a coisa, né? Então, a gente vai ver se nesse caso, quando há pluralidade de credores, né? Ou seja, mais de uma pessoa querendo a situação e o objeto sendo indivisível, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ver, vamos dar uma olhada aqui no artigo do Código Civil. Eu quero que vocês dão um pulo lá comigo no Código Civil, tá? Então diz assim aqui, aqui 259, deixa eu dar uma olhada, artigo 259 do Código Civil. Artigo 259 do Código Civil. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Tá? Pela dívida toda. Então, assim, bora ler aqui a partir do 257, 258, 259. Diz assim, havendo mais de um devedor ou mais de um credor, ou seja, é isso que a gente está falando da multiplicidade de credores ou de devedores, de sujeitos, né? Em uma obrigação divisível, estas presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Tá? Aqui, tranquilo, foi o que eu falei. Se o objeto for divisível, um terreno, eu tenho 3 pessoas que estão querendo o mesmo terreno. O que eu faço? Divido o terreno em partes iguais, em 3 partes iguais. Resolvido o problema. Tá? O 258 diz assim, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Foi o exemplo que eu dei ainda há pouco. Se trata de um quadro de Picasso, né? Não tem como dividir. 3 pessoas estão querendo o mesmo quadro. Não tem como dividir o quadro em 3 porque vai danificar a obra. É um cavalo que é corredor, que ganha muitos prêmios por aí. Eu não tenho como dividir o cavalo em 3 porque eu vou danificar a coisa. Né? Vai perder o valor a coisa. E aí chegamos no 259. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Tá? Pela dívida toda. Ou seja, então João e Maria querem de José a entrega, que ele entregue um cavalo, tá? Um cavalo que é o objeto dessa relação obrigacional. João e Maria estão querendo, ou seja, 2 credores querendo que o devedor entregue. Se a coisa fosse divisível, partia ao meio, entregava metade para cada um, resolver o problema. Mas nesse caso aqui, né, José, aí é aqui que a gente chega na coisa, olha aqui. O devedor, ou devedores, no caso,
só serão desobrigados pagando o todo, a todos conjuntamente. Tá? Vamos dizer vamos inverter aqui a situação. Nós temos João como credor e como devedor José e Maria. José e Maria. Tá? Nesse momento, eles só vão quitar a dívida, por exemplo, eles estão devendo para João o cavalo. Eles vão ter que entregar o cavalo. Só que aí são dois devedores que João está cobrando. João está cobrando o cavalo de dois devedores. Duas pessoas que estão devendo ele, né, se obrigaram naquela relação para dar o cavalo. Agora, como é que eles vão fazer se eles não podem partir o cavalo ao meio? Então, eles só vão... a primeira forma para resolver é se eles pagarem conjuntamente, tá, a dívida, ok? E vamos imaginar que João, que é o cavalo de José e Maria, José fala o seguinte: olha, o cavalo vale 100 mil reais, então eu vou dar 50 mil e você, Maria, vai dar 50 mil, que equivale ao valor do cavalo. Tá? Nesse momento se quita a dívida, ou seja, eles pagam conjuntamente. Tá? A outra forma seria o quê? Como quando um paga, né, e dá como garantia a cobrar do outro depois. Ele recebe como uma garantia do outro devedor que ele vai pagar. Imaginemos, João está querendo o cavalo. O cavalo eles não podem dar o bem a coisa porque ela é indivisível. Mas o cavalo equivale a 100 mil reais. Então, seria a obrigação de José 50 e de Maria 50 mil reais. Ok? João pede de Maria, né? Maria paga o valor paga o valor de 100 mil reais, que é o valor todo. Ela fala o seguinte: olha, José não tem condições de pagar ou não vai pagar. E ela paga, eu vou pagar os 100 mil reais todo, paga para João os 100 mil reais referente ao valor do cavalo, e aí depois ela faz um documento com a garantia, José dando garantia para ela, que ela pagando para João os 100 mil reais, depois ele vai ressarcir aquele valor para ela. Então essa é uma outra previsão, que o artigo traz. Então assim, imaginemos, a primeira forma é o quê? Cada um, né, o credor pode cobrar dos devedores, mais de um devedor, para que se pague aquilo conjuntamente. Ou seja, é 100 mil o valor da dívida, cada um paga 50 mil, quitou a dívida. A outra forma é quando, imaginemos que tem dois devedores, José e Maria está no mundo aí, ninguém sabe onde ela se encontra e tal. João pode cobrar de José o valor total, tá? 100 mil reais. E aí José vai e paga, né? E o valor de 100 mil reais, e depois ele aciona Maria judicialmente no mesmo processo para que ela pague, devolva os 50 mil que ele pagou, ok? Então essa forma, tá? Quando houver pluralidade de credores ou de devedores, tá? Então assim, a primeira coisa é se analisar essa dívida, ela é divisível, se o objeto é divisível. Se for divisível, não tem problema. O terreno divide entre dois. São duas pessoas que estão querendo o terreno. Eu estou devendo para duas pessoas. Eu fui lá no supermercado Mateus e comprei dos 100 mil reais de compra, né? Aí o Mateus, aí chego, eu dou um cheque lá e o cheque não tem fundo. E aí eu fico devendo o Mateus. Agora Mateus, o supermercado Mateus ingressa com uma ação e vem me cobrar esse valor, tá? E descobre que eu tenho um terreno localizado na Avenida Fortaleza, né? Um terreno que equivale ao mesmo valor. E aí, só que esse terreno, parte desse terreno é de um amigo meu. Eu tenho só a primeira parte, mas ele interessa a ele o terreno todo. Nesse momento ele vai cobrar a minha parte. Eu vou pagar, e se o outro tiver, o outro não quiser, ele pode se obrigar a pagar aquele valor integral, né? E depois eu vou cobrar regressivamente numa outra ação dele, a parte dele. Então aqui a gente viu o seguinte, tá? Que quando se trata de obrigação divisível não tem problema, tá? Duas pessoas querem comprar, estão devendo o credor, que é o terreno,
dois devedores, cada um divide, ambos são donos do mesmo terreno, divide ao meio, pronto, quitou a obrigação. Quando a situação é indivisível, se trata do carro, do cavalo e tal, tudo, o devedor, o credor pode cobrar, né, de que seja pago conjuntamente, aquilo com mais de um devedor, que se paga, os dois pagam ao mesmo tempo, cada um paga 50% que quitou o problema, tá? Quando é indivisível, por exemplo, não pode dar o cavalo, mas vale 100 mil reais, cada um dá 50 mil, quitou a coisa. Ou o credor pode cobrar que um pague o valor integral, a dívida integral, 100 mil reais, e depois esse que pagou integral vai cobrar regressivamente, vai no mesmo processo pedir para que a outra parte faça o pagamento dos 50 mil que ele pagou a mais. Esse ficou meio entendido. Aqui é um pouco confuso, mas assim, a intenção era justamente trazer essa compreensão. Só recapitulando, aqui a gente está falando da classificação das obrigações quanto aos elementos constitutivos. Ela pode ser simples, essa relação obrigacional, e pode ser composta. Simples, existe um polo ativo, um credor, e existe um polo passivo, um devedor, e um objeto apenas, tá? Envolvendo um veículo, imaginar. E também na forma composta, já a gente subdivide pela multiplicidade de objetos, ou seja, continua sendo a parte A, a parte B, só duas pessoas envolvidas na relação, mas aqui tem dois objetos envolvidos. Quando houver, na multiplicidade de objetos, pode haver aqui uma relação cumulativa de objetos, ou seja, pode ser exigido na relação obrigacional que a pessoa pague, seja obrigada a dar uma coisa e a outra como forma de quitação. Um veículo e um animal. Então ele só vai cumprir a obrigação, só vai dar por quitada quando ele entregar as duas. Tá? Aqui a gente vê o uso da conjunção e. Um e o outro. Fica obrigado a pagar os dois. Tá? A outra forma é a forma alternativa. Na alternativa a gente vai ver a expressão ou. Nesse caso ele é obrigado a dar um ou outro. Se ele está obrigado a dar um veículo ou um animal, se ele der um desses bens, um desses objetos, dá por quitada a obrigação. Não é obrigado a entregar os dois. É um ou o outro. E a gente tem a forma facultativa. Na forma facultativa é quando, na impossibilidade de dar um bem, uma coisa, um objeto, né, se dê outro objeto como forma de garantia. Não tem como dar o veículo, né, mas tem um terreno e tal de valor equivalente. Então, no contrato se coloca dessa forma, que na impossibilidade de dar o veículo, se entregará o terreno localizado na rua tal, bairro tal, no valor equivalente ao valor do primeiro objeto. E a outra forma é a multiplicidade de sujeitos. Tá? Primeiro a gente falou da multiplicidade de objetos, agora a multiplicidade de sujeitos. Multiplicidade de sujeitos, de credores e de devedores. Não é mais só um credor e um devedor. Aqui tem mais de duas pessoas envolvendo o polo. Né? Então, nesse caso, o que tem que se analisar? O objeto da obrigação ele é divisível. É divisível a um terreno. São duas pessoas que estão cobrando. Então, para ela, metade do terreno para um, metade do terreno para outro, se deu por quitado. Se é divisível, não tem problema. O problema é quando é indivisível. Tá? No caso de sendo indivisível, um carro, por exemplo, não tem como dividir o carro entre duas pessoas. Então, se levanta o valor, né? Se levanta o valor do bem, vamos imaginar que o carro seja 100 mil reais, então o credor pode cobrar que todos paguem conjuntamente, ou seja, um vai dar 50 mil, outro vai dar 50 mil, né? Ou ele pode cobrar de apenas um daquele, ele paga o valor integral, mas esse que vai pagar, esse devedor que vai pagar, ele faz um documento como garantia, como um calção, né, com aquele que não pagou, de que ele vai pagar integralmente, mas depois esse vai ressarcir a ele o valor pago. Tá? E nós chegamos aqui para encerrar o vídeo, a última forma, que é a forma solidária. Tá? Então é divisível, quando o objeto é divisível, a obrigação é divisível, quando a obrigação é indivisível e quando a obrigação é solidária. Tá? Quando envolve a multiplicidade de credores. Como é a solidária? Por exemplo, se faz um credor, aí eu cito sempre como exemplo, por exemplo, o FIES. Né? O FIES, você tem a possibilidade, quando você vai requerer esse financiamento do público de educação, do governo federal, ele pede para que você faça um grupo familiar, para que você indique pessoas que compõem o teu grupo familiar. Então,
você coloca, se você é casado, você, a sua esposa, os teus filhos, né? Então imagine que você é a esposa e 2 filhos. Você coloca a documentação, CPF, RG, todo mundo vincula naquele contrato. Por que se faz isso? Essa relação é uma relação solidária. Que é uma relação solidária. Se, por exemplo, você vier a não pagar essa dívida, ou você vier a falecer, essa dívida ela vai ser cobrada, pode ser cobrada de qualquer um desses que compõem esse grupo. Da sua esposa, do seu filho, né? Do filho 1, do filho 2. Qualquer um pode ser acionado judicialmente para pagar essa dívida se você não puder pagar. Se você falecer, por exemplo, né? Então essa é a obrigação solidária, ok? A solidariedade, né? Ela aqui diz, na doutrina que ela independe da divisibilidade ou da indivisibilidade do objeto, tá? Ela vem a solidariedade ela vem definida na lei, né? Ou no contrato, na convenção das partes, naquilo que for convencionado entre as partes. Isso está aqui no artigo 265 do Código Civil. Vamos lá ver o que é que diz o artigo 265. Olha aqui. A solidariedade não se presume, resulta de lei ou da vontade das partes, né? Ou seja, eu não posso dizer assim, não, mas por presunção, se fulano fez o pai fez aferiu uma obrigação de pagar o financiamento, se presume que se ele morreu, se ele teve alguma coisa, se ele morreu ou ficou desempregado, o filho ou a esposa vão pagar. Isso é por presunção. Não, não é assim que se dá. Tem que ser ou definido por lei, né? Quando se estipulou o FIES, quando se criou o programa do governo, né, a lei já definiu que a relação se dá, vai se criar um grupo familiar e essa relação obrigacional vai se dar de forma solidária entre os membros que vão compor aquele grupo familiar, né? E isso vai formalizar depois o contrato, né? E no contrato vai se convencionar, né? Fulano de tal e tal. Aí depois na relação outra pessoa que é a esposa ou outra relação que é o filho, outro que é outro filho. Se essa pessoa primeira que é titular do contrato por algum motivo ela não conseguir pagar essa obrigação, ela vier a falecer, não quer dizer que se extingue ali a obrigação, não. Ela vai ter continuidade, mas vai ser cobrada daqueles que compõem o grupo familiar. Isso chama-se responsabilidade solidária. Ok? Perfeito? Então aqui a gente vai concluir o vídeo falando dessa forma. Falando sobre responsabilidade solidária. Então, a relação ela pode ser simples, ela pode ser composta. Na composta ela pode ser dividida de 2 formas, pela multiplicidade de objetos, né? Envolvido na relação. Na multiplicidade de objetos ela pode ser na forma cumulativa, alternativa ou facultativa. E ela pode ser dividida também pela multiplicidade de sujeitos. Na multiplicidade de sujeitos ela pode ser divisível, indivisível ou solidária. Tá? Perfeito, gente? Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo, que aí a gente vai começar a falar da obrigação de dar, ok? Um forte abraço e a gente se vê depois.